Olá, trilheiro, olá, trilheira. Nessa aula nós vamos falar sobre intervenção de terceiros, notadamente sobre a denunciação da lide. O que é a denunciação da lide? Bom, é uma forma, de trazer aí um terceiro para o processo, só que esse terceiro ele mantém vínculo de direito com a parte. Ele é chamado para litigar em conjunto com o denunciante. Então, diferentemente das outras formas, essa denunciação da lide é um terceiro assim, ele tem esse vínculo direto. Ele é bem assim uma parte naquele processo. Então, como funciona? Aquela pessoa que denunciou, o denunciante, ele contém contra o denunciado uma pretensão indenizatória de reembolso em caso de condenação. É como se fosse uma ação de regresso antecipada pelo denunciante. Ao invés dele chegar, passar por toda essa ação, até mesmo porque o outro também tem interesse, e depois que acabar a ação, ele entrar com direito de regresso contra outra pessoa, ele faz o seguinte, não, já vou denunciar a lide, essa é outra pessoa que eu tô chamando aqui tá envolvida, é ela que deveria estar figurando aqui, por exemplo, e aí eu já chamo ela, boto dentro do processo, ao invés de mover uma ação de regresso em outro processo, começar tudo de novo. Então, quais são as hipóteses de denunciação? Essa denunciação ela é admissível e pode ser promovida por qualquer das partes quando, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos de evicção que lhe resultam. Então, para a gente deixar mais claro, que é meio confuso, quando você olha à primeira vista, como que funciona? Eu comprei um carro de uma outra pessoa. E aí uma terceira pessoa entra com processo contra mim pedindo aquele carro por um ônus que estava sobre ele que eu não sabia. Então o que eu faço? Não, peraí, aquele que me vendeu, ou seja, o alienante imediato, eu chamo ele, denuncio ele no processo para poder exercer os direitos de evicção que lhe resultam. Por quê? Eu não estava nessa relação, eu nem sabia o que estava acontecendo, e agora outra pessoa vai querer tirar de mim o carro que eu comprei. Então, o que eu faço? Eu falo, não. Eu chamo a outra pessoa que me vendeu e falo, pode vir, porque o que é evicção? É eu perder esse carro que eu comprei, no nosso exemplo, por um fato que aconteceu antes mesmo dessa compra. Então, aí, nesse caso, eu posso chamar essa outra pessoa, no outro processo, poderia também falar, eu paguei, eu entreguei o carro aí, que era uma obrigação sua, eu paguei a obrigação, e agora eu quero que você me reembolse, porque eu não tinha nada a ver com isso. Nesse caso, eu já chamo dentro do próprio processo que essa outra pessoa moveu contra mim, a pessoa que me vendeu para falar, pronto, agora vem cá, meu filho, resolve aí, porque o problema não é meu. E outra hipótese é aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Em termos simples, com o exemplo, a seguradora. Eu bati o carro, estou ali naquele processo, mas eu paguei um seguro e esse seguro cobre isso aqui que eu estou discutindo. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou chamar a seguradora para não ter que pagar tudo, depois entrar contra a seguradora e falar, eu paguei o seguro, eu quero receber. Então, eu já denuncio a seguradora, a lide, ela já entra no processo e muitas vezes a própria seguradora, ela toca aquele processo, por quê? Porque é interesse dela, porque no final das contas, quem vai ter que pagar é ela. Aí, pelo parágrafo 1º do 125, o direito regressivo ele vai ser exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Ou seja, não é que eu vou perder aquele meu direito de regresso, o problema é que se eu não fizer ou não for admitida essa denunciação da lide, aí no final do processo eu vou ter que mover um outro processo contra aquela outra parte que seria legítima para estar ali como denunciada. Quanto à denunciação sucessiva, admite-se uma única denunciação promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Naquele nosso exemplo do carro, para ficar mais claro, o que acontece? Ou ali, no caso, no exemplo aqui, um locatário, eu denuncio aquela pessoa que me vendeu o carro, ou se eu for locadora, eu denuncio o meu locatário, eu como sublocadora, e aí vai para esse denunciado 1.
Aí, esse denunciado 1, ele fala assim, não, mas espera aí, toda essa obrigação que está sendo problema aqui foi da pessoa que me vendeu antes, ou da pessoa que alugou para mim, que está acima de mim. Então, pode haver essa denunciação sucessiva, mas só uma vez, porque senão vira bagunça, né? Porque senão eu denuncio um, que denuncia outro, quando vai ver tá na 7ª denunciação dentro do processo. Aí não. E aí não quer dizer que a parte que entrou, ela vai ser responsável e vai perder o direito de regresso, mas vai ter que ser exercido numa ação autônoma. E quais as consequências da denunciação pelo réu? Bom, feita a denunciação pelo réu, se o denunciado contestar o pedido, o processo segue, tendo na ação principal em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Então, o denunciado fala, não, eu não tinha que estar aqui não. Mas aí, o processo, ele prossegue tendo na ação principal em litisconsórcio, denunciante e denunciado, e essa contestação corre aí em apartado. Se o denunciado for revel, ou seja, ele não aparece, né, não foi citado lá, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Então, eu nem contesto, eu não tenho que contestar, mas eu vou entrar com uma ação contra esse denunciado revel. Se o denunciado confessa os fatos alegados pelo autor, o denunciante ele pode prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, ele pede apenas a procedência da ação de regresso. Então, ele nem faz prova, ele nem atua mais, ele só fala, caso eu seja condenado, eu já quero que essa parte ali que eu denunciei me pague, né? Passe esse direito, essa obrigação, esse dinheiro que eu gastei de forma regressiva e ele já seja condenado. E quanto ao julgamento da denunciação, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz ele passa ao julgamento da denunciação da lide. Então, vai ter que pagar? Então, vamos analisar realmente quem vai ter que pagar no final das contas. É isso aí, a denunciação à lide. Muito obrigada.